Diz assim a palavra de Deus: para a liberdade Cristo nos... Completa, igreja? Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. É óbvio, né? O apóstolo Paulo fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Com certeza, ninguém é livre para ficar preso. Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui para ser bem enfático para a igreja: olha, foi para a liberdade, não foi para a escravidão. E o tema que Deus colocou no meu coração nesta noite fala sobre o perigo na vida do crente quando ele ignora o pecado. Vou reformular esse tema: o perigo de quem ignora o pecado. Embora que essa mensagem é uma mensagem bem, assim, para nós cristãos, mas serve para você também se tiver alguém aqui que não é cristão. Mas quando o crente, ele ignora o pecado, isso é perigoso. Fala para o teu irmão: é perigoso. Irmãos, existe uma via segura, que é o caminho da santidade, a santificação. Amém. É uma estrada que você vai caminhar até Jesus te levar. Amém. Essa é a via segura. Existe outra via, a do pecado, que Jesus já te tirou de lá. Não é para nós andarmos mais nela. E Cristo nos libertou justamente para nós sermos livres. Abre Romanos 6, se puder colocar aqui, Romanos 6, verso 1. Aleluia. Eu vou ler o verso 1, verso 2, e vou dizer o restante que vou ler. Que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, eu vou permanecer no pecado para que a graça de Deus seja cada vez mais crescente, mais abundante na minha vida? Qual é a resposta? Não. Verso 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu morri para o pecado, como que eu vou viver para Ele agora? Sabendo disto, o verso 6, pula para o verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e não mais sirvamos ao pecado. Eu, você, nós não somos mais servos do pecado. Nosso corpo do pecado foi crucificado lá na cruz em Cristo Jesus. Verso 11, pula para o verso 11. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos. Fala para o seu irmão: você morreu. Você morreu, ou seja, a sua velha criatura,
aquela criatura sem Cristo está morta. Morremos para o pecado. Assim vós também consideráveis certamente mortos para o pecado, mas vivos. Fala, você está vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para o pecado você está morto, para Cristo você está vivo. Essa é a minha condição, essa é a sua condição. Verso 12 diz assim: não reine. Não o quê? Reine. O pecado não é mais nosso Senhor. O pecado não é mais o teu Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo. Isso é uma ordem. Não reine. Fala para o teu irmão, não é não. É óbvio, né? Realmente é óbvio. Não reine o pecado no vosso corpo mortal, para lhes obedeceres às suas concupiscências, ou os seus desejos. Verso 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como instrumento para a iniquidade. O meu corpo, os membros do meu corpo não podem ser mais oferecidos como instrumento para a iniquidade, mas apresentáveis a Deus como vivos, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O seu corpo agora é um instrumento para o reino de Deus. O meu corpo agora é um instrumento para glorificar e exaltar a justiça de Deus nessa terra. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. O pecado, ele não tem domínio sobre mim, sobre você. O pecado, ele foi derrotado lá na cruz, mas nós precisamos seguir esses princípios. O pecado não pode reinar. Eu não posso me tornar servo dele, porque Cristo me libertou para a liberdade. Dito isto, eu quero fazer umas 4 considerações antes de entrar exatamente no tema. Irmãos, isso é algo que a gente sempre prega aqui. O pecado na vida do crente, ele é o quê? Um acidente, irmãos. Irmãos, imagina lá, você dirigindo, você saiu de casa com o propósito de chegar no seu trabalho. No meio do caminho aconteceu um acidente. Mas você saiu para causar um acidente? Não, foi um acidente. Por algum vacilo, algum desvio, de repente, não sua também, de repente de outro. Aconteceu um acidente. Ou seja, aconteceu, não foi programado, não foi premeditado. Isso é acidente. Agora imagine um maluco, sai de casa, rapaz, hoje eu vou bater em um. Essa pessoa está com problema, né? Isso é um acidente? Isso seria um acidente? Não seria um acidente. Isso é só para você começar a pensar. Olha só o que diz em 1 João 2:1. Nós vamos ler muita Bíblia, irmãos, mas esse só lê, só ouça esse. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, o que está escrito na palavra de Deus é para que nós não venhamos pecar. Mas se acontecer, ou seja, se acontecer um acidente, temos o advogado junto ao Pai, graças a Deus. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque nós de vez em quando nós cometemos uns vacilos. Irmãos, todos nós estamos nessa caminhada. Se você falhar, não entre em condenação. Essa mensagem aqui não é para trazer condenação. Pelo contrário, é para trazer libertação. Se você falhar no meio caminho, irmão, não entre em condenação. Sabe uma coisa que eu descobri? Eu creio que você também já deve ter pensado sobre isso. O inimigo, ele tanto ganha se ele te lançar na condenação, como ele te ganha também se ele colocar você numa posição que você tolera o pecado na tua vida. Ele ganha dos dois lados. Se você aceitar o pecado na tua vida, ele vai te derrotar. E se você viver na condenação, ele vai te jogar num buraco tão grande que você vai se sentir tão indigno que você também não vai crer mais no Evangelho. Dos dois lados ele ganha. E onde nós temos que andar então, André? No centro da palavra. No centro da palavra. Se acontecer, confessa. Diz assim 1:9, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel.
e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Irmãos, o mesmo perdão que você recebeu quando você um dia recebeu Jesus Cristo, lembra daquele perdão? Deus perdoou, sei lá quantos 1000 pecados na tua vida. Jesus perdoou tudo. O amor dele é o mesmo. O amor dele é o mesmo, irmãos. Então, se acontecer, confessa e volta para a posição. Mas olha só o que diz em 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive. Por quê? Por que ele não vive? Porque o pecado é um acidente. Ele não vive na prática do pecado. Ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Irmãos, aquele que nasceu de novo, a Bíblia diz, ele não vive, ele não tolera o pecado na sua vida habitualmente. Ora, esse não pode, olha só o restante do versículo, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Irmãos, existe uma semente de Cristo, que foi implantada em mim, que foi implantada em você, quando você recebeu Jesus. Por causa dessa semente, que está crescendo a cada dia, porque você tem ouvido, está exposto à palavra. Essa semente, irmãos, ela vai trazer incômodo, quando o pecado vir para a tua vida. Porque a Bíblia diz, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Mas vamos lá, André, e a pessoa que está recebendo Jesus Cristo agora? Calma. Irmãos, à medida, essa é a segunda consideração, à medida que o conhecimento chega, nós precisamos andar nele. Olha só o que diz em Filipenses 3,16, daqui a pouco eu vou pedir você para ouvir alguns versículos, mas por enquanto, guarda esse, se você quiser anotá-los, depois eu posso passar para você. Filipenses 3,16 diz assim, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, na estação que você está, você pode ter 3 meses de cristão, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Na estação que você está, na maturidade que você está, viva de acordo com o conhecimento que você tem recebido. Não se preocupe, nem fique pensando no outro que está lá na frente. De repente, aquele que está lá na frente já deveria estar até uma milha adiante. Então, não se compare com ele, se compare com você mesmo. Amém, irmãos? Viva de acordo com a medida de conhecimento que você tem chegado. Mas o conhecimento, irmãos, à medida que o conhecimento chega, esse conhecimento vai exigir de você uma postura. Vai exigir de mim uma postura. Porque Jesus disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é confiado, muito será exigido. Glória a Deus. Quanto mais eu recebo revelação de Deus, isso é maravilhoso, irmão. Receber revelação de Deus, mais a responsabilidade aumenta. André, então é melhor ficar na ignorância? Não. Sabe por causa de quê? Meu povo, porque lhe falta conhecimento. Irmãos, a Bíblia sempre vai nos levar para andar no centro. Na ignorância você perde. Você ignorando o conhecimento que você tem recebido também você perde. Ou seja, não tem saída. Temos que andar na palavra. Você está feliz com isso, irmão? Amém. Irmãos, todos estamos crescendo. Todos, irmão. Todos. Mas vamos andar de acordo com aquilo que já temos alcançado. Outra consideração muito importante. Irmãos, vida de santidade. Fala para o teu irmão, vida de santidade não é religiosidade. Irmãos, parece que essa frase agora virou uma desculpa para viver no pecado. Ir lá que ser religioso. Isso é religiosidade. Irmãos, não confunda. Na verdade, esse termo é até usado errado, porque se você quer dizer a palavra religião, irmãos, vem do latino religare. Religar o homem a Deus. Quanto foi religado a Deus aqui? Nós fomos religados a Deus. Mas o que tem no entendimento das pessoas que religião, e realmente acabou virando isso, né? Essa compreensão popular, é aquele tipo de pessoa que ele segue normas de homens,
isso realmente não tem poder sobre nossa vida nenhum, para mudar, para transformar. Isso realmente não tem. Regras de homens, costumes, dogmas, isso não tem poder de mudar a vida de ninguém. Mas vida de santidade, irmãos, não é isso. Vida de santidade é o que a palavra ensina. E até porque, olha só que versículo interessante que a Bíblia fala sobre religião. Se você quiser abrir, Tiago, capítulo 1, verso 1, Tiago 1, verso 27. Diz assim: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. O que a Bíblia está falando aqui? A religião é essa. Você ajudar pessoas que estão precisando, como órfãos, como viúvas, e você se manter fora da corrupção que há neste mundo. O que é isso, irmão? Isso é santidade. Você se compadecer do próximo e você se manter puro nesse mundo corrupto. Isso é santidade. Mas vamos lá, irmãos. Eu vou falar sobre algumas, irmãos, porque são muitas. Algumas coisas que acontecem para quem ignora o pecado. Irmãos, nós não podemos nos enganar, irmãos. Não tem como depois de nós recebermos essa palavra e por alguma razão nós tolerar o pecado na nossa vida e achar que tudo vai ficar bem. Está tudo beleza. Não está tudo beleza, irmãos. Irmãos, o que acontece com algo que você ignora na tua vida? Isso vai crescer. A primeira coisa que acontece na vida do crente que ignora algum pecado é que ele vai crescer. Tudo que é ignorado, irmãos, ele ganha proporção, ele ganha força, ele cresce. Não tem como. Se você ignorar, vou te dar um exemplo. Vou mexer um pouquinho com você, marido. Você recebeu uma cantada. E aí, você gostou? Fala, irmão, aleluia. Cadê o aleluia? Você gostou? Se você não cortar aquela semente, vai crescer. Aí você ouviu uma. Ainda tô mandando as paradas. Aí segundo dia. Aí já fala mais. E aí, bonitão? Caraca, o cara se sente. Irmãos, vai crescer. Aí a tua mente já começa a trabalhar. Aí não é mais você que está recebendo elogio. Daqui a pouco você está elogiando. E vai crescer. Isso vai crescer. Isso vai crescer. Vai crescer. Pecado ignorado, ele cresce. Fala para o teu irmão, pecado ignorado cresce. Fala para ele, corte logo mal pela raiz. Corta logo, irmãos. Tudo que é ignorado, ele cresce. Você quer ver uma coisa? Se você começar a estudar, você vai ver que as obras da carne, todos aqui sabem que a obra da carne é pecado, né? Amém. A discórdia, você sabia que as obras da carne é interessante, ela nunca está sozinha. Ela sempre chama mais outras, parece que são tudo parentes, tudo irmãs, tio, tia, primo. A discórdia, por exemplo, ela é irmã da divisão. E a divisão, irmãos, ela também tem uma colega chamada contenda, e tem um primo chamado ódio. Anda tudo junto, irmão. É uma galera que só. Ou seja, se você não cortar a discórdia vai chamar a divisão vai chamar a contenda vai chamar, de repente, o fofoqueiro também para participar, vamos. E vai aumentando, irmão, vai aumentando o grupo, daqui a pouco o grupo está bombando.
Os pecados estão aumentando, estão aumentando. Começou com um, daqui a pouco 2, 3, 4, 5, 6. Está sendo empilhado. Cada vez que você ignora, mais um, mais um. E ele não ignorou não, enfia mais um. As pilhas vão aumentando, irmão. Os pesos de pecado vão aumentando. Se você ignora, se eu, André, se você ignorar, ele cresce. Então, como que nós temos que ser em relação ao pecado, André? Seja radical. Irmão, seja radical com o pecado. É errado, é errado. É errado, é errado, irmão. Seja radical com o pecado, porque se você não for radical com ele, ele vai atrair outros. Vai atrair outros. Vai atrair outros. Essa é a primeira. Outra coisa que acontece com quem ignora o pecado. Se ele não cresce, se o pecado cresce, o que acontece? Ele não amadurece. Ué, se o pecado na minha vida está crescendo, eu vou amadurecer? Impossível. Se o pecado cresce, eu não vou amadurecer, irmãos. 1 Coríntios, esse que eu quero que você leia. 1 Coríntios 3. Seja radical, irmão. Tem pessoas que vão falar assim, rapaz, você é muito radical. Irmão, se é com relação à palavra, seja. Não abra, irmão. Irmãos, ainda que você tenha alguma dificuldade de você vencer determinadas obras da carne, mas tenha na tua consciência, é errado. Eu estou tendo dificuldade de vencer, mas isso é errado. Amém, irmãos? Porque isso vai impedir o teu crescimento, o teu amadurecimento em Cristo Jesus. Primeira Coríntios 3, verso 1 ao 3. Olha só que o apóstolo Paulo fala para uma igreja. Irmão, isso aqui ele não falou para ímpio. Isso aqui não falou para não crente, ele falou para uma igreja. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Misericórdia. Como crianças em Cristo. Vocês são criança. Olha só o que o apóstolo Paulo falou. Desde leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. E de fato, vocês ainda não estão em condições de receber. Porque ainda sois carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como os mundanos? Vocês estão agindo, o apóstolo Paulo falou, vocês estão agindo igual ao mundo. Vocês são carnais. Eu não posso dar alimento sólido para vocês. Eu tenho que ficar dando leitinho para vocês. Porque vocês não podiam receber e nem podem ainda. Irmãos, como eu falei, cada um está num patamar espiritual diferente. Tem um tempo de caminhada em Cristo diferente. Alguns, de repente, passaram por algumas igrejas que não tinham essa preferência muito pela palavra. Então, isso talvez prejudicou um pouco o crescimento dele. Irmãos, mas é muito triste. 10 anos de crente, irmão, e ainda é um bebê. Isso é muito lamentável. Irmãos, é triste quando o crente ele vive no loop espiritual. O que é loop? Eu lembrei de um efeito, que tem um efeito na minha pedaleira que se chama loop. Eu gravo alguma coisa, vamos dizer assim, de 10 segundos, e depois solto. Aquilo fica rodando toda a vida. Irmão, se não acabar a luz, aquilo vai ficar até amanhã, até domingo que vem, vai ficar direto. Na mesma coisa, sim, na mesma coisa. É uma gravação automática. Irmãos, tem cristãos que parece que vivem assim. No eterno loop espiritual, não cresce. 1990, ele é o mesmo em hoje, 2021. Ele tem dificuldade com obras carnais que ele tinha em 1990. E o outro que às vezes tem 6 meses, já está um passo adiante dele. Irmão, você não pode aceitar isso. Você não pode ficar aceitando esses pecados. Não, é meu bichinho de estimação, André. Não, irmão, isso é bichinho de estimação, não. Isso é o bicho ruim mesmo.
Isso é o bicho ruim mesmo, impedindo o seu crescimento. E a pessoa parece que fica conformado. Ah, fulano. E as pessoas não creem. Cara, que cara ali não muda não. Ih, fulano, cara, sempre foi assim. Irmãos, isso é muito triste alguém falar isso de um crente. Irmãos, se alguém falar isso em relação a mim, eu me sinto mal, irmão. Pense nisso. Ah, André, mas as pessoas falam mesmo, mas às vezes elas têm razão. O triste é esse. Às vezes eles falam até demais mesmo. Irmão, mas pense direitinho, às vezes eles são usados até pelo diabo para nos afundar mesmo, mas tem uma verdade por trás daquelas palavras dele. Eu sei que existem pessoas que nunca provam a gente. Eu sei disso, irmão. Por isso que nós temos o Espírito Santo para nos orientar. Para você mesmo se sondar e ver o teu estado. Mas você não pode aceitar 10 anos de crente e não mudou nada. 10 anos, 15 anos, irmão. Já fez boda de prata, boda de ouro, sei lá o quê. Irmão, misericórdia, irmão. Misericórdia. E aí fica com raiva, irmão. O fulano cresceu rápido, né? Fulano entrou amanhã, já cresceu. Fazer o quê, né? A mesma palavra que ele ouviu, você ouviu. A mesma palavra, irmãos. Irmão, se você não cresce, se você não amadurece, você perde tempo. Isso é a terceira coisa que acontece na vida do crente que ignora o pecado. Ele perde tempo. Ele perde tempo, atraso, demora. Nunca chega, nunca resolve. Irmão, você está atrasando o teu ministério, sonhos, projetos, chamado, vocação que Deus tem, planos que Deus tem com você. Por falta de um posicionamento meu e teu, às vezes essas coisas atrasam, demora. Já era para ter acontecido. Já era para ter começado. Já era para ter vindo sobre tua vida. Mas esses pecados ignorados estão atrasando tudo. Não entramos no que Deus quer. Olha só que diz Hebreus 12, verso 1. Portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande número de testemunha, deixamos de lado todo o peso e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a corrida que nos está proposta. Corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Irmãos, como vamos correr com peso? Já pensou um corredor de maratona botar uma mochila de pedra nas costas para correr? O pecado, irmão, ele nos torna vagarosos. É um peso, irmãos. Irmãos, às vezes a gente ouve muito assim, aceleração, acelera. Tem até uma música aí, né? Vamos ver tempo de aceleração. Irmão, a aceleração não vai vir sem um posicionamento. Vou repetir novamente, para que alguém não entendeu. A aceleração não virá sem um posicionamento meu e teu. Isso não vai acontecer, irmãos, porque Deus não quebra princípio. Eu vou viver aceleração, eu vou viver aceleração. E aí? O que você vai fazer para isso acontecer? O que eu vou fazer para isso acontecer? Irmãos, o povo do Egito, eles foram libertos do Egito. Segundo os estudiosos, tinha mais ou menos 200 quilômetros. Você não precisa nem seguir a regra deles, mas se você fizer uma pequena matemáticazinha, você vai descobrir que no máximo entre 11 a 20 dias eles deveriam ter chegado na terra. 20 dias sim, andando quase parando, andando 1h30 por dia. 1h30 de manhã, 1h30 de tarde. No máximo que eles levariam, por causa de criança, era 20 dias, irmão. E André, quanto tempo ele levaram? 40 anos. É muito tempo, irmãos. Mas por quê, irmãos? Eles sempre estavam errando o mesmo pecado. Olha o atraso aí, irmãos. Sempre errando o mesmo pecado. Sempre errando, sempre errando. Sempre errando.
Irmãos, é isso que o pecado faz na nossa vida atrás. A gente fica dando volta, dando volta, dando volta, dando volta. Irmãos, chega de recalcular a rota. Eu vou falar para você talvez entender. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes você coloca lá no teu carro, lá, eu quero ir para tal lugar. Aí você sem querer entra numa rua errada. O que o GPS faz? Ele recalcula a rota. Porque você entrou num caminho que não era para entrar. Irmãos, você quer viver a tua vida assim? Recalculando rota, recalculando rota. Deus te mandou seguir o caminho, aí você chegou, vou virar aqui, né? Recalculando rota, recalculando rota. E aí? Vai demorar a chegar, né? Não queira viver assim, irmãos. Irmãos, o pecado traz dano, traz perda, demora, irmãos, vai demorar as coisas a acontecer. Irmãos, até aqui, você acredita que até aqui foi suave? Glória a Deus. Porque os danos do pecado, esses aqui, são os mais, vamos dizer, vou falar daquele, você já ouviu aquela expressão que diz na medicina, né? Tumor benigno e maligno, mas todo ele, ninguém presta, né? Benigno, não tem nada de bom em câncer. Câncer benigno, câncer maligno, ou seja, daqui para baixo o negócio começa a apertar um pouco. Você vai entender por quê. Irmãos, se você ignorar o pecado, o que vai acontecer? A colheita vai chegar. Gálatas 6, 7, coloca aí, pessoal. A colheita vai chegar, e acredite, você não vai gostar. Geralmente o ser humano, ele gosta do que ele planta, mas ele não gosta do que ele colhe. No sentido de atitudes. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Irmãos, não zombe de Deus. André, não zombe de Deus. Porque aquilo que eu fizer, eu vou colher. Irmãos, eu tenho uma frase comigo. Eu posso escolher o que planto, mas eu não posso escolher minha colheita. E isso serve para todos nós. Você pode, abençoado, abençoada, escolher o que você planta, mas a colheita você não pode. Não tem como escapar da colheita. Deus disse isso. Essa carta foi escrita para os Gálatas, foi escrita para uma igreja. Apóstolo Paulo, novamente, ele não estava falando para não crente, ele estava falando para crente. Olha, não zombe de Deus, porque o que vocês fizerem, isso vocês vão colher. Versículo 8 diz assim: quem semeia na sua carne colherá destruição. Isso é sério, não é, irmãos? Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você quer colher destruição para a tua vida? Irmão, sabe por que lares estão destruídos? Porque semearam carne e colheram destruição. Sabe por que ministérios estão arrasados? Porque semearam carne e colheram destruição. Acharam, não, tudo vai ficar bem. Não, não vai ficar bem. O dano virá, irmãos. Se o pecado foi ignorado, o dano virá. André, o que eu tenho que fazer então? Se levante rápido. Se levante rápido, que o dano vai ser menor. O dano vai ser menor. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. O pecado, irmãos, Deus sempre perdoará. Glória a Deus por isso. Mas tem coisa que não pode ser desfeito, abençoado. Não pode ser desfeito.
Tem pecados que, dependendo do que foi, o dano vai ser bem pequeno. Mas tem pecados, se eu entrar, irmãos, aquela ação vai trazer uma colheita e não pode ser desfeito. Eu poderia dar vários exemplos. E André, o que eu faço? O que você faz? Nunca é tarde para você semear boas sementes. Fala ao teu irmão, nunca é tarde para você semear boas sementes. Nunca é tarde, irmão. Semeie boas sementes que você vai colher. Irmão, sempre, guarde isso, essa palavra não é de condenação, mas é de libertação. Sempre nós podemos recomeçar em Cristo. Sempre, irmãos. Se seu coração se voltar para Deus, você sempre pode recomeçar em Cristo. Tem coisa que não pode ser desfeito, mas Deus pode criar uma nova história. Amém, irmãos? E glória a Deus, por irmão, Deus é muito bom. Fala pro teu irmão, Deus é bom. Deus é um Deus de recomeço. Fala pro teu irmão. Semeie, irmão, semeie coisas. Semeia no Espírito e você vai colher no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que o pecado faz, André, na vida do crente? Ele endurece o coração, ele engana o coração. Eu vou correr um pouquinho. Só vou ler os versículos. Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a todos, durante todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, o pecado, ele tem um poder de enganar. A pessoa começa a sentir uma sensação de paz, uma falsa sensação de conforto. Está tudo bem. Parece que está tudo bem, mas a destruição lá no coração já começou. E o que Deus diz para você nessa noite é que está em Efésios 5:14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Se você está nessa condição, irmãos, sendo enganado pelo pecado, desperta, antes que seja tarde. O pecado endurece, irmãos, fica cada vez mais difícil. Quando o crente tolera o pecado, aquele pecado fica cada vez mais difícil de ser tratado. O pastor tem dificuldade de tratar, que aquilo está tomando conta. Irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. Às vezes, irmão, para Deus tirar alguém de uma situação dessa, Deus tem que fazer a jumenta falar. Que isso, André? Irmãos, a Bíblia conta uma história de um profeta, irmão. Ele era um profeta, ele não era qualquer um, irmão. Ele não estava vendo que a atitude dele era insensata. Deus teve que abrir a boca de uma jumenta. Ah, André, que milagre, não, isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Já pensou, o cachorro vem de latir, daqui a pouco fala, conserta-te. Já pensou, irmão? Isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Ah, poxa, aquele tempo acontecia coisa, irmãos, isso não é milagre não, irmão. Se você chegar a essa condição, misericórdia. Isso quer dizer que Deus já usou o pregador, o profeta, o mestre, o evangelista, já usou o apóstolo, já usou os dons do Espírito. Caramba, não resolveu. Fala aí, mula. É o único jeito. Mas Deus é tão misericordioso, né? Deus te ama tanto que para Ele te colocar na linha, Ele faz cachorro falar com você. Ele vai fazer a jumenta. Mas não conta isso para ninguém, não. Porque isso não é motivo de se gloriar, não. Mas sabe por causa de quê, irmãos? Que a pessoa chega a essa situação porque o coração fica endurecido.
Mas acolha, irmão, acolha a palavra com mansidão. Acolha a palavra com mansidão. Outro dano que o pecado faz na vida do crente, irmãos, é que ele corrompe a nossa consciência. Aqui o negócio começa a ficar um pouco mais triste. Não é nem questão de ser uma palavra mais dura, mas mais triste. A Bíblia fala de pessoas, irmãos, que a consciência dela ficou corrompida. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando você, não dá tempo nós abrirmos esses textos. Quando você recebeu Jesus, a sua consciência foi purificada, foi restaurada. E por que isso é importante, André? Porque a sua consciência é a voz do teu espírito. Ou seja, a tua consciência, uma hora ela vai aprovar as suas atitudes, uma hora ela vai reprovar. Isso é ter uma boa consciência. Quando você erra, a tua consciência diz, você está errado. Quando você acerta, a tua consciência diz, está certo. Isso é ter uma boa consciência. Só que a Bíblia fala de pessoas que a sua consciência está sendo corrompida. Isso quer dizer o quê? Essa pessoa está começando a ter dificuldade de discernir o que é certo e o que é errado. O processo de destruição de fé começou. Ela está tendo dificuldade de saber quando está errando e quando está acertando. E a Bíblia nos exorta, irmãos. Eu achei, no mínimo, rápido, uma busca rápida, eu achei 4 referências, não vou ler, que fala que nós devemos conservar uma boa consciência. Uma delas está em 1 Pedro 3, verso 16. Nós devemos conservar uma boa consciência, porque é ela, irmãos, que vai nos frear. É ela que quando você mentir, ela vai falar, você mentiu. E se essa parte em nós estiver corrompida, vamos ter dificuldade. Tem pessoas, irmão, que estão nessas situações, têm dificuldade de perceber os seus atos, estão tendo dificuldade de perceber a voz do Espírito de Deus, das sinalizações do Espírito de Deus, porque a sua consciência está corrompida. Está corrompida. Esse é um dano que acontece com quem ignora. Mas como eu falei para você, o processo só começou. O processo pior mesmo é o que vem depois disso. Quando o crente ignora o pecado, se está corrompido, o que acontece no nosso corpo se um vírus entrar? Se ele não for tirado, ele domina, ele toma conta. E agora a pessoa chega ao estado, outro dano que o pecado faz na vida do crente. Se a corrupção persistir, vem a cauterização. Aí fica mais sério. Cauterizar, irmãos, não vou falar muito sobre isso, mas é um instrumento de ferro, quente, que é colocado para destruir um tecido orgânico, um tecido morto. Ou então, mas a ideia que tem aqui no texto aqui, esse ferro também era usado para marcar. Pessoas, às vezes, uma pessoa por livre e espontânea vontade resolve marcar o seu próprio corpo com ferro. E ali fica cauterizada aquela parte do corpo. E o que acontece, André? Então, no crente, aquela parte ali fica dura, insensível, adormecida. Dura, insensível, adormecida. É isso que o pecado faz. O pecado é como esse fogo, você está ferindo a sua consciência. Quanto mais pecado você tolera, a sua consciência, o que diz quando você erra ou acerta, você está cada vez ferindo. Você está cauterizando sua mente parte a parte, até que você não sinta mais. O pecado, irmão, tolerado, ele fere a consciência, até que você não sente mais, até que você se torna duro, insensível, adormecido. É sério, não é, irmãos? Deixa eu te fazer umas perguntas para
para a nossa reflexão. Não se assuste que eu vou falar, não. Mas pense nisso. Pense nisso que eu estou falando, sobre você ferir a tua consciência. Você tolera o pecado e ferindo, dia após dia. Está errado, sua consciência fala você, está errado e você continua. Está errado, só que você continua. Você está ferindo a tua consciência. Você está ferindo a voz do teu espírito. Deixa eu fazer essas perguntas. Pense nisso. Quantas vezes um crente consegue enganar, mentir, julgar, causar divisão, murmurar, agir com falsidade, viver uma vida dupla dentro da igreja, viver na luxúria e ainda se arrepender? Vou continuar. Segunda pergunta: você conseguiria, depois de receber o pleno conhecimento do pecado, pecar o mesmo pecado 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, o ano todo? Que isso, amigo? 2 anos, 3 anos. Será que um crente sobreviveria? Persistindo no erro, depois de receber pleno conhecimento do pecado, ignorando o pecado, e ainda conseguir se arrepender? Conseguiria? Difícil, né, irmão? Você conseguiria persistir no pecado várias vezes, ignorar todas as instruções do Espírito, ignorar todo o ensino, toda a palavra, e persistir, e ainda conseguir crer que Jesus levou seus pecados? Será que um crente, irmãos, isso aqui é para confrontar a gente mesmo, será que um crente conseguiria viver ano e após ano no engano do pecado, mergulhado no pecado, e Deus falando, os profetas falando, daqui a pouco nem a mula mais ele ouve, ele dá um chute, vai para lá sua mula velha? Será que ele conseguiria persistir? Isso é o que? Ferir a consciência. Irmão, chega um ponto, eu não sei que ponto que a pessoa está, mas está bem à beira da morte. Se esse processo de cauterização, esse é o segundo dano, se esse processo de cauterização terminar por completo, o que acontece, André? Morte. Não dá tempo, mas até morte física pode vir. Mas pior do que a morte física é a morte do seu espírito. Porque lá em Romanos 8:13 diz assim: porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Irmãos, imagine, existe um caminho, vamos dizer assim, que lá naquela parede preta, lá está a morte. E eu estou caminhando para lá. O que o texto diz? Se viver de segundo a carne, caminhais. Eu estou no caminho da morte. Eu estou no caminho, o que vai acontecer, irmão? Se eu estou no caminho da morte, eu vou chegar. E o que eu tenho que fazer, André? Dar meia volta. Sai desse caminho. André, quanto tempo isso dura? Não sei. Não se sabe. Lembra que eu falei para você? Anda na via segura, não no caminho da morte. Anda na via segura. A via segura é a santidade, não é o caminho da morte. Nós não sabemos o tamanho desse caminho, mas se você persistir nesse caminho, você vai morrer. Perseverando, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas vindo a rejeitá-la. Olha o estado que a pessoa chega. Ela rejeita a sua consciência. Naufragaram na fé. A morte. Morreram na fé. Eu vou ler esses textos aqui, irmãos. Isso é forte. Depois você medita melhor ele em casa. Mas se puder botar aqui Hebreus 10.
Hebreus 10, 26. Irmãos, eu sinto o temor do Senhor nesse lugar. Eu estou aqui nesse lugar, mas mais com temor no meu coração. Você sabia que eu tentei fugir de pregar isso? Teve um dia de oração, Deus, eu não vou pregar isso não. Há muito tempo Deus começou a falar isso. Deus, eu nunca fiz isso, mas nesse dia eu pedi, Deus, eu preciso de uma confirmação. Irmão, Deus tomou o val, eu falei, eu não te dei espírito de medo. Irmão, nosso Deus é sério nesse lugar. Irmãos, isso foi muito rápido, irmãos. Eu pensei ali, daqui a pouco ele foi até mim. Foi muito rápido. Deus é sério, irmão. Nosso Deus é muito sério nesse lugar. Porque, olha só, 10 e 16. Porque se estamos deliberadamente, porque se viver deliberadamente em pecado, depois de ter recebido pleno, preste atenção nisso, pleno conhecimento da verdade. Irmãos, isso aqui não é um novo convertido, ele ainda não tem pleno conhecimento da verdade. Fique tranquilo. Ele ainda está caminhando para isso. Mas se eu, André, viver deliberadamente em pecado, depois de eu ter recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Você quer dizer isso, irmão? Não tem mais o que ser feito. Não resta mais sacrifício. Passa para o próximo versículo. 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo. O que resta é juízo. Não tem sacrifício, mas tem juízo. Fogo vingador, presta a consumir os adversários. A pessoa se colocou na posição de adversário de Deus, eu sou contra Deus. Você sabe o que a pessoa se torna? Quando ela tem pleno conhecimento da verdade, e ela rejeita todo o pleno conhecimento da verdade, ela se torna igual ao diabo. Que isso, que palavra dura é essa? Sim, foi o que Satanás fez. Ele tinha pleno conhecimento da verdade de Deus. Ele viu Deus em sua forma gloriosa. Mesmo assim, ele rejeitou. Quando eu rejeito o conhecimento de Deus e decido viver no pecado deliberadamente, depois de ter conhecimento pleno, tem pessoas que às vezes eles podem estar vivendo deliberadamente no pecado, mas ele ainda é ignorante em alguns aspectos da vida cristã. Ele ainda não tem pleno conhecimento. Essa palavra não se aplica a ele, mas se aplica a mim e a você que já tem maturidade e decide viver uma vida no pecado de propósito. Versículo 29. Com mais severo castigo, eu pulei o 28, não dá tempo. Quanto mais severo castigo, julgo vocês que merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança ao qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. É isso que a pessoa faz. Quando ele tem pleno conhecimento da verdade, ele rejeita e decide viver uma vida errada. Ele pisa no filho. Sabe que esse termo aqui é, irmão? Esse termo aqui é aquele fulano pisou em cima de mim, nem quis saber de mim. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ou melhor, o escritor Eusebio está falando. Pisou. Estou nem aí. Profanou o sangue da aliança, ou seja, ele tratou o sagrado com desrespeito, com desonra, como uma coisa comum. Insultou o Espírito da graça. Insultou o Espírito Santo, ou seja, tratou com desprezo, com desdém. Que Espírito Santo o quê? Esse cara está falando da carne. Isso aqui se chama, sabe o quê? Não dá para te falar? Blasfêmia. Ele blasfemou contra o Espírito. Que Espírito Santo o quê? Ele insultou. É terrível, né, irmãos? Ou seja, perder a salvação dá trabalho. Deus vai fazer de tudo para você nunca perder. Para um crente perder a salvação, ele tem que ter pleno conhecimento da verdade. Ele tem que ser maduro na fé e decidir viver uma vida errada. André, mas isso é possível? Infelizmente, sim, a Bíblia está falando. André, mas Deus não perdoa? Uma vez pessoas perguntaram isso. André, mas Deus não perdoa? Aí que está o problema, abençoado. Irmãos, Deus sempre vai perdoar. Nosso Deus é um Deus de amor.
Ele sempre vai perdoar a pessoa, mas você sabe qual é o problema? É que a pessoa que chega nesse nível, ela não consegue mais se arrepender. Ela não consegue mais produzir frutos de arrependimento. Ela mesmo, como diz o ditado no mundo, ela mesmo, deu um tiro no pé. Ela sentenciou a própria vida, não depende de Deus. A salvação dela não depende de Deus. A pessoa, Deus, enquanto você pecar e conseguir se arrepender e crer no sacrifício de Cristo, você tem salvação, tranquilamente. Mas a pessoa que chega num ponto depravável como esse, ela não consegue mais. André, me mostra na Bíblia, eu vou te mostrar. Hebreus 6, verso 4. Irmãos, aqui está uma coisa que Deus fala que é impossível. Hebreus 6, verso 4, porque é impossível. Os que uma vez foram iluminados, recebeu revelação, provaram do dom celestial, realmente receberam a salvação, e se fizeram participantes do Espírito Santo, a pessoa recebeu o Espírito Santo, provaram da boa palavra. Olha só, irmãos, quanta coisa que tem que ser. E dos poderes do mundo vindouro, ele provou de coisa que nem é para essa era agora, ele já está provando coisa que é para o mundo que há de vir. Isso aqui é escatológico. A pessoa recebeu, foi iluminado, provou o dom celestial, teve experiência com o Espírito Santo, provou da boa palavra. Isso aqui é para um bebê espiritual, irmão? Não é. Não é uma pessoa que está começando agora. Ele provou de muita coisa. É impossível mais cair, algumas vezes dizem, mais apostatar. É impossível. É para tais pessoas que sejam reconduzidas ao arrependimento. Está vendo aí? Ela não pode mais ser reconduzida ao arrependimento. Ela não pode ser mais levada ao arrependimento. E sem o arrependimento, abençoar, não tem salvação. Já viu pessoa que fala assim, não, é pecar, é só pedir perdão. Quem disse? Quem disse? Não, é pecar, é só pedir perdão a Deus. Quem disse? Pedir perdão a Deus, qualquer um fala. E o arrependimento do coração? O problema é você pensar assim, a morte já está te cercando. O problema é você pensar assim, ignorar o pecado e persistir, e esse pensamento crescer dia após dia, após dia, após dia, e você não conseguir mais, abençoado, voltar. Você sabe o que é fazer isso, irmãos? Imagine assim, uma pessoa está num prédio de 30 andares, e ela decide, eu vou dar um passo aqui para ver se eu morro. O que vai acontecer, irmão? Morrer, não tem volta. Uma pessoa que ela amadureceu tanto assim na fé, recebeu tanto de Deus, provou de coisas maravilhosas, de repente foi até um ministro, mas decidiu viver deliberadamente no pecado, decidiu ignorar completamente a cruz, o sacrifício, o Espírito Santo, a palavra. A Bíblia diz, é impossível trazer de volta. Não é porque Deus não aceita, é porque a pessoa não consegue mais crer. Ela chega a um estado, a um ponto que ela não consegue crer mais no sacrifício de Cristo. A mensagem do sacrifício de Cristo para ela é uma coisa que ela não compreende mais, que ela ignorou tanto, ignorou. Ela não consegue mais se arrepender. Irmãos, essa palavra aqui é um aviso. Eu creio que não tem ninguém nessas condições aqui. Eu creio de fato. Mas isso aqui é um aviso. Que pode ter pessoas aqui bem próximo disso. E o Espírito Santo está te alertando. E o que eu faço, André? Arrependa-te e volta. Apocalipse 3, 19 e 20. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa e cearei com ele comigo. De repente, André, essa mensagem trouxe tristeza. Que bom. Se essa mensagem trouxe tristeza, que bom, porque a tristeza, segundo Deus, produz vida. A tristeza, segundo Deus, produz vida, mas do mundo produz morte.
Irmãos, Deus uma certa vez falou, não vou ler, acabou o tempo. Deus uma certa vez falou para o povo de Israel, olha, eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte. Deus está colocando essa noite aqui, a vida e a morte. Mas sabe o que ele falou? Escolhe a vida para que vivas. Olha só o que diz: escolhe a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a tua voz, se apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos seus dias. Escolha Deus, irmão. Escolha a vida. Vamos colocar de pé. Ministério de música. Irmão, você sabe o que estava escrito? No turbante do sacerdote tinha uma lâmina de vidro, de ouro, melhor dizendo. Sabe o que estava escrito ali? Traduzindo em português: santidade ao Senhor. Fala para o teu irmão, isso tem que estar escrito na tua testa. Santidade ao Senhor. Irmãos, o temor tem que voltar. Não medo de Deus, não o temor porque alguém vai ver, não o temor porque você é filho dele, o temor porque você foi comprado por um bom e alto preço. Glorificai a Deus no vosso corpo mortal. O temor tem que vir, e não brinque com isso. Não deu tempo, mas a Bíblia fala de pessoas que eles morreram fisicamente, porque não quiseram julgar a si mesmo. Deus teve que julgar, não porque Deus é mau. Vou falar para você uma coisa, uma grande revelação. O que é pior? Uma pessoa morrer salva, morrer condenada. Morrer salva. Sabia que tem crente, não estou falando todo crente que morre é isso, mas tem crente que morre porque se ele ficasse vivo ele ia para o inferno. Você está falando assim? Sim, estou falando assim mesmo. Tem crente, se ele ficasse vivo, mas um dia ele ia para o inferno. Ele brincou com o pecado, zombou de Deus, e por uma fatalidade, de repente ele teve 3 segundos de arrependimento. Puf, acabou. Foi a chance que Deus teve de ele não morrer, não ir para a morte eterna, separação eterna. Temor. O temor tem que estar no meu coração, tem que estar no seu coração. André, se falharmos, volta a posição. Isso é para mim também. Se eu falharmos, eu vou voltar para a posição, me arrepender, me ajustar e voltar para Deus. Mas eu não vou tolerar pecado mesmo, porque nós fomos libertos dele para não mais viver nele. Pense nisso. Para que Deus ia nos libertar dessa desgraça do pecado? Para a gente ainda continuar nele? Não. Isso aí é a mensagem do inferno que é pregado por Jesus. Ele levou todos os nossos pecados já. Ele levou para ninguém mais levar, inclusive eu e você. Ele levou teus pecados, sim, levou para você não levar mais ele. Vamos orar.
eu creio também na Tua palavra, que Teu Espírito, Pai, nos ajudará em todas as nossas fraquezas. Em todas as nossas fraquezas. Pai, eu oro para que o temor do Senhor seja um alerta em nossos corações. Que o temor do Senhor cresça em nosso coração. Não porque alguém vai saber, não porque alguém vai ver, mas porque eu vou saber que eu errei. Porque Tu verás que o temor, por causa do amor, cresça em nossos corações. Que o mundo veja, Pai, escrito em nós, santidade ao Senhor. Que o mundo olhe para nós, Pai, e vejam a Tua luz em nós, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu sou quem dizes que eu sou. O que Tu diz que eu sou é que eu sou. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Não deixe que o mundo mude quem você é em Cristo. Não deixe que seus familiares, seu parente, pessoas bem próximas ligadas a você, mude quem você é em Cristo. Você não é o mundo inteiro, jovem. Você não vive no padrão desse mundo. O padrão desse mundo não presta para você, não presta para mim. Irmãos, eu me lembro, vou me expor um pouquinho. Eu me lembro uma certa vez, irmão, um processo muito difícil na minha vida. Tentação mesmo, carnal, vou ser bem franco com você. Bateu forte. Irmãos, teve um dia que foi bravo. Não vou entrar em detalhe. Irmãos, ouviu falar daquele termo, vale da soma da morte? Eu passei por ele, saí vivo. Mas eu me lembro, irmãos, eu sozinho dentro do meu apartamento, sozinho eu e Deus, eu me joguei no chão. Categoricamente eu me joguei no chão. Eu falei: Pai, eu não quero pecar, mas a minha carne quer, Pai. Não seja honesto com Deus, seja verdadeiro com Deus. O que você não fala, Ele já sabe a si mesmo. Irmãos, eu gritei, eu comecei a chorar no chão do meu quarto, irmãos. Comecei a chorar ali no chão do meu quarto. Irmãos, aquele jugo foi quebrado. Aquele jugo do capeta, do inferno, foi quebrado. Se teu coração, irmão, tiver a disposição de acertar, vai haver uma graça que você nem vai acreditar que você poderia vencer tal situação. Que ainda que você conte, as pessoas não acreditariam. Sabe o que é isso? Isso é graça, favor, porque o propósito do teu coração é agradar a Deus. É agradar a Deus. Podemos acertar. Nosso tempo acabou. Seja edificado com a prática dessa palavra.